Hoje vamos conversar o que provavelmente é o time mais promissor de toda a Premier League e se não de toda a Europa. Eu falo a palavra de promissor porque esse time não era esperado chegar nesse cenário, mas ele chegou e hoje eu vou te explicar como ele chegou. Eu estou falando do Brighton, cara. Sim, esse time que era de Roberto De Zerbi, que agora tá na mão de Fabian Husler, esse projeto gigante conseguiu entrar num patamar que não era esperado. Durante o vídeo vocês vão entender que patamar é esse e o que eles estão fazendo, como o Brighton vai se tornar um dos maiores times de toda a Europa. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Primeiro eu tenho que explicar quem é o Brighton em primeiro lugar, né? Quem é que é esse time, cara? O Brighton é um time que não tem história nenhuma na Premier League, nem no futebol inglês, ok? Não tem história. É um time que nunca ganhou nada, nunca foi muito relevante pelo que eu sei. É um time que tem um título da Supertaça da Inglaterra de 1910. Esse é o grande título deles, cara. Isso é impressionante, assim. O Brighton tinha um projeto que eles visavam com esse projeto era adquirir lucro e se manter dentro da primeira divisão. A vinda de figuras como Graham Potter, os jogadores que eles estavam contratando era isso. Era conseguir, com pouco dinheiro, conseguir se manter dentro da primeira divisão. O que o Brighton apostou, e que é uma coisa que eu falo muito nesse canal e que vai muito de acordo com a aposta do Brighton, apostar em jovens talentos e apostar em jogadores bons e não em jogadores famosos e não em jogadores que chamam a atenção. Era fazer scouting, fazer um belo trabalho de scouting, ir atrás das peças que de verdade jogam bem. Provavelmente hoje dá pra dizer com absoluta certeza que o maior projeto em relação a scouting esportivo no futebol mundial é o do Brighton. O Brighton ele tá acima de todo mundo nisso. E pelo que eu sei, pelo que as línguas dizem, o Brighton tem um aplicativo próprio para identificar jogadores e talentos. Eles já têm no radar que vão cumprir a ideia que eles têm para aquele período. Okay? Então é um time que pensa o futebol de uma maneira diferente, de uma maneira meio mais FIFA, mais futebol manager. Digamos assim, este é o Brighton, cara. Esse é o time inglês do Brighton. Um time que vai contra o conservadorismo, que vai contra a ideia de ter uma identidade, que vai contra a ideia de se prender a princípios, se prender a jogadores, vai atrás do que realmente importa. É o bom futebol, vai atrás dos bons jogadores que nem sempre são conhecidos e por isso às vezes custam até muito mais barato que deveriam. Nem sempre o jogador mais caro é o que joga o melhor futebol em campo. Na verdade, o que o futebol europeu provou é quase sempre o jogador que joga melhor custou menos do que o jogador que custou mais caro, né? Jogadores que custam mais caro dificilmente rendem o que deveriam render. Eu acho que um caso moderno fácil de identificar pra vocês é Cole Palmer do Chelsea, né? Custou muito menos que a maioria que tá aqui e ele joga muito melhor que todo mundo. Então, dinheiro não necessariamente quer dizer que é melhor. Ou que um time tá gastando muito, ele tá gastando bem. Na verdade, o Brighton gasta muito melhor que a maioria desses times, ó. E no passado, eu fiz um vídeo aqui no meu canal criticando este mesmo Brighton. Minha crítica era como que o Brighton vende McAllister, vende Caicedo, vende um monte de jogador e não reinveste. Muita gente nesse vídeo me xingou e falou que eu não sabia do que eu estava falando, que eu não entendia de mercado. O Brighton não era o West Ham que tá há tempos na Premier League, por isso não tinha o dinheiro certo para investir. E eu não entendo como é que um dinheiro entra num clube e ele some, ele vira pó, ele evapora. Não, rapaziada, o dinheiro que entra no clube, fica no clube. E aí decide se põe no bolso do dono ou vira parte do projeto. E a minha crítica era que tava indo pro bolso do dono e não pra parte do projeto. Porque o Brighton podia ser maior. Minha crítica não estava errada, ela estava certa, muito certeira inclusive. Eu não retiro o que eu disse, eu continuo com aquela minha visão sobre o Brighton, aquela crítica forte. Agora, a crítica hoje não faz mais sentido. Porque o Brighton mudou o projeto. E eu acabei de falar, o projeto do Brighton é esse projeto inteligente pra contratar esses jogadores jovens, se manter na primeira divisão e conseguir vendê-los depois pra ganhar dinheiro. Só que o novo projeto faz algo parecido. Continua contratando jovens, continua contratando jogador por desempenho, por estatística e não por nome, continua contratando bem. Só que agora, o novo projeto do Brighton tem outro objetivo. O objetivo desse novo projeto do Brighton é diferente. Mais à frente eu vou falar sobre esse objetivo. Antes eu tenho que falar de Roberto De Zerbi. Bom, Roberto De Zerbi abandonou o barco do Brighton há um tempo atrás. Ele foi embora porque o time não quis dar reforços a ele. E logo depois que ele sai na próxima janela, o Brighton contrata um monte de jogador por um valor absurdo. Gasta quase o mesmo tanto que o Chelsea gastou na janela. Inclusive, o Brighton fez um dos seus maiores gastos nessa última janela. Roberto De Zerbi não estava aqui. E isso não acontece porque o Brighton não acreditava em De Zerbi. Mas o Brighton queria que De Zerbi acreditasse. Brighton. E o Brighton queria que De Zerbi tivesse paciência com esse projeto. Eu acho que, inclusive, o Brighton só fez o que fez nessa janela porque De Zerbi foi embora. E não porque não era o suficiente, mas sim porque eles perceberam que se eles não investissem direito e se eles não tentassem ser maior do que o que eles são, eles iam perder um treinador atrás do outro. O treinador não ia querer continuar. Eles não querem repetir
repetir o que aconteceu com o Roberto De Zerbi, ok? Porque eles sabem que eles perderam um treinador incrível. Muita gente falou na volta de Graham Potter, que seria dar um passo atrás, voltar ao que era anteriormente, voltar a ser menor, se apequenar, e eles não fizeram isso. Mas eu digo pra vocês, Roberto De Zerbi foi crucial pra que essa geração de jogadores se tornasse melhor do que eles eram antes de chegar no Brighton, e também foi crucial pra que o time ascendesse a um patamar que antes não tinha. Foi por causa dele que o Brighton chegou em Liga Europeia. Foi por causa dele que o Brighton começou a ganhar jogos que não era pra ganhar. Foi por causa dele que o Brighton começou a ganhar de times que não era pra ganhar. Foi por causa dele que o Brighton começou a ser um time cogitado entre os 6 primeiros, a entrar no Big Six pela primeira vez. Então sim, Roberto De Zerbi é uma das figuras mais importantes da história desse Brighton moderno. Não tem como retirar essa parte dele. Ele é o protagonista dessa parte e ele é o principal causador dela. Não é o projeto do Brighton que fez o Brighton ser o que é, foi Roberto De Zerbi. Ele mudou as coisas de patamar. O projeto do Brighton tava dando certo com o Potter, era exatamente esse o objetivo, ficar no meio da tabela, se manter bem, não ficar na zona de rebaixamento, continuar botando seus jogadores na vitrine e no radar de grandes clubes pra ganhar dinheiro. De Zerbi começa a ser mais ganancioso, ele quer ganhar. Ele tenta ganhar a Copa, ele tenta ganhar a Europa League, ele tenta ganhar muita coisa. E é óbvio que se a pessoa é mau caráter, ela vai pegar o recorte do Brighton, onde eles venderam um monte de jogador. De Zerbi teve queda de rendimento porque não tinha jogador nenhum pra posição que ele precisa e dizer que ele é um mau treinador por causa disso. Eu vi muita gente fazendo isso, o que não faz sentido. Se um treinador conseguir um resultado X com jogadores de uma característica e aí ele perde esse jogador e não tem reposição, você não pode culpar o treinador pelo mau resultado do futuro. E culpar a direção que não entregou o que ele precisava. O mínimo do que ele precisava, digamos assim. E não era uma exigência muito grande, não. Então eu deixo aqui bem claro a minha defesa a Roberto De Zerbi. O novo projeto do Brighton agora visa outra coisa. O novo projeto do Brighton visa disputar a primeira parte da tabela. Não é mais um time que quer se manter no topo da tabela para estar longe da zona de rebaixamento. Agora o Brighton é um time que quer estar perto da zona de classificação de Champions, da zona de classificação da Europa. Ele quer jogar a Europa League, ele quer jogar a Conference, ele vai querer ganhar. E tudo isso porque eles trouxeram o nome de Fabian Husler, o que foi uma loucura inicialmente, ok? Eu falei sobre um treinador que é da 2ª divisão da Bundesliga, que era o treinador do São Paulo, o que é uma loucura. Porque, mano, é o treinador da 2ª divisão da Bundesliga. Por que esse cara é cogitado no Brighton? Um treinador extremamente jovem, muito jovem. Olha a idade desse cara, mano. Esse cara é mais novo que Cristiano Ronaldo. E ele é o treinador do Brighton. Isso é uma loucura completa e total. Então, Fabian Husler é um ponto nessa revolução, junto do novo projeto que visa ser maior. Por que eu tô falando que o projeto do Brighton visa ser maior? Porque o Brighton, nessa janela, abriu o bolso e contratou um monte de jogador bom. E lembrando, eu não estou falando que o Brighton contratou jogador caro, eu não estou falando que o Brighton contratou jogador pra compor o elenco, não. Eles contrataram jogadores bons. E agora o Brighton atual, se você olha pro elenco, você vê os jogadores que tem ali, a gente tem um elenco onde titular e reserva de nível parecido e são de níveis altos. Melhor que muito time tem no Big Six. Assim, eu posso citar que tem pontas do Brighton que são melhor que do Manchester United e do Chelsea, que são titulares nesses clubes. É assustador. E não só isso, o pior de tudo, na primeira e na segunda opção tem jogadores de nível parecido e na terceira também. Isso é assustador, tá muito bem montado. E aí a gente tem a cereja do bolo, o novo treinador Fabian Husler propõe um futebol completamente maluco. É como se fosse um Klopp completamente tunado e ainda mais louco, e ainda mais descontrolado. O rock and roll de Klopp não chega perto a isso aqui. Não dá pra definir um estilo musical, sei lá, talvez seja como o grunge, né? Não sei se estou falando certo, o grunge, é aquele estilo lá de rock mais sujo, né? Talvez seja isso. Talvez seja aquele barulho de estúdio de fundo. Talvez seja aquele baixo que dói no ouvido de ouvir. Isso é a ideia de Fabian Husler. E muita gente tá olhando pra isso e falando, cara, tá cheio de lacuna defensiva. É óbvio que tá. Mas é exatamente o que ele quer. Essa é a loucura. Essa a insanidade que ele propõe. Não existe controle quando se enfrenta Fabian Husler. Não tem como você controlar uma partida contra ele. Porque nem ele entende exatamente o que ele tá propondo em campo, cara. É muito confuso e muito difícil de lidar. E é um futebol, sei lá, cara, não é rock and roll, não é no metal, não é metal. Não dá pra definir com música essa porra, cara. É muito sinistro. Eu tô falando sério, cara. Eu não tô brincando quando eu tô falando isso aqui, não, mano. Esse treinador é demais, mano. Eu fiquei muito feliz, exatamente, porque eu veria um dos futebols mais bonitos, mais estranhos dentro da Premier League. Coisa que eu tava doido pra ver, cara. Quando eu vi esse nome, eu falei, mano, isso aqui é loucura. Cara, não sei explicar. É só assista os jogos do Brighton. É o que eu posso te falar. Assista e presencie o caos. O Manchester United tava sofrendo pra lidar com os ataques do Brighton, tentando aproveitar as lacunas, e toda vez que ele tentava aproveitar, ele que dava uma lacuna pro adversário. Era uma loucura, mano. Acho que o melhor jeito de definir o futebol de Fabian Husler é toda vez que você tenta propor uma ideia, um ritmo,
uma dinâmica ao jogo, eles quebram isso. E você tem que começar tudo do zero. Acho que é o melhor jeito de definir, cara. Enfim, mano. E aqui eu peço pra vocês que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Muito importante para o canal continuar o seu like. E também compartilha esse vídeo com um amigo seu, se você puder. Se ele gostar de futebol, compartilha com ele. Manda pra ele, ó, tem um vídeo aqui de futebol maneiro sobre o Brighton. Vê aí, mano. Tá maneiro. Que vai ajudar demais aqui esse canal. Cara, e aqui nós temos na atual temporada um time que gastou 231 milhões de euros e ficou com um balanço negativo de 182 milhões de euros. Pode parecer que, pô, o time vai tomar uma punição. Não. Lembrando que no passado entrou dinheiro de Caicedo e outros jogadores. Eles tinham esse dinheiro guardado. Em primeiro lugar, isso. Tanto que eu, naquela época, critiquei o não investimento. Agora foi investido. Eles trouxeram alguns nomes interessantes, cara. O mais caro dessa lista, inclusive vou começar do mais caro até o mais barato, é o nome de Jorginho Rutter, centroavante, do Leeds. Trouxeram Yakuba Minteh, do Newcastle, que não era pra ser vendido de maneira nenhuma, mas o Newcastle se embaralhou nas contas. Trouxeram o talentoso Max Wiffer, que eu já falei dele aqui no canal em vídeos passados e eu falei muito bem. Inclusive, eu disse que ele era o Busquets holandês. Elogiei ele a esse ponto e eu disse que ele não tinha capacidade de drible, jogo de contra-pressão de Busquets, mas tinha algo parecido. Meu elogio a ele na época, eu falei que ele estava pronto para a Premier League com certeza. Trouxeram ponta direita do Mainz, que pode parecer besteira e pode parecer desconhecido a vocês, esse jovem de 20 anos, Brajan Gruda, mas estava assustando, inclusive quando eu montei o meu elenco do Leipzig, que não saiu ainda. Eu coloquei o nome dele e agora eu vou ter que tirar, porque ele já é do Brighton. Eu não imaginava que o Brighton ia fazer um movimento, eu não imaginava que estava no radar do Brighton esse cara. Esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. Trouxeram o talentoso Ferdi Cardioglu também, vindo do Fenerbahçe. Pra muita gente pode não conhecê-lo, mas quem viu a Eurocopa viu que esse jovem é capaz. E trouxeram um jogador que eu talvez tenha colocado em um monte de elenco, e um dos poucos jogadores da Escócia que eu coloquei, vindo do Celtic, Matt O'Reilly, um que eu já elogiei muito nesse canal. É um jogador excepcional, cara. E vindo de divisões mais baixas, de divisões desconhecidas, vindo de um time muito aleatório, Ibrahim Osman, de 19 anos, também muito talentoso, e ele vem para ser a terceira opção da direita, ou até da esquerda do campo. Outro jovem assustador. Termina por aqui, jovens que realmente chamam a atenção. O resto a gente tem muito scout, muitos jogadores vindo de vários lugares, e é uma única perca, né, que é o tal do Denis Undavi, que eu já elogiei muito neste canal. Fazia parte do Brighton, mas eles tinham que deixar alguém ir para abrir espaço na folha. Então essas foram as contratações novas do Brighton. Essas contratações fecharam as lacunas do meio de campo, fecharam as lacunas do ataque, a defesa, agora com a adição de alguns laterais que eles vêm trazendo nos últimos tempos. Alguns jogadores que jogavam na lateral vão poder jogar em outra posição e vão poder compor a zaga. Então agora vai ter mais espaço para zagueiro. A zaga, em vez de adicionar um novo jogador, você adiciona o lateral que estava adaptado na lateral, que na verdade no fundo é zagueiro, como o nome de Veltman. Isso aqui claro para vocês. Não para por aí, porque esse jogador ele não vem para cá para chamar atenção só. O Brighton, ele tem uma base, um monte de talento, inclusive vocês acompanham a base do Brighton, vocês vão ver que tem um monte de jogador para subir também, e nem tem espaço porque o time agora acabou de contratar um monte de jovem. Então quando esse jovem for vendido futuramente no Brighton, já vai ter um cara para repor da própria base, e eles têm um centro de treinamento do Brighton. E aqui independe do treinador, independe de Fabian Hüsler, independe de Roberto De Zerbi, independe de Graham Potter. Quem treina o jogador e quem desenvolve esse jovem incompleto, que eu sempre falo e critico aqui no canal, é o próprio Brighton. Eles têm uma equipe própria para treinar jovens, para desenvolver jovens, para melhorá-los, tirar as fraquezas e para ensinar um estilo de futebol. E é muito importante que você tenha isso. Inclusive, um dos elogios que eu sempre faço ao Leipzig, à escolinha do Leipzig e da Red Bull no geral, né, da escolinha Red Bull, toda a base da Red Bull te ensina tudo o que você precisa para um time profissional. Então o jogador que sai da Red Bull e é treinado pela Red Bull, ele sai totalmente profissional e pronto para qualquer cenário. O Brighton tá indo nessa casa de criar jogadores prontos para jogar bem nos outros times. Nem sempre jogadores do Brighton deram certo no Chelsea, muito porque eles não foram treinados desse jeito, mas agora estão. E a base está se conectando a esse centro de treinamento de jovens. Então o Brighton tem hoje, amanhã e depois de amanhã e semana que vem e um ano no futuro. Não é só hoje, é o futuro também. E lembrando que se esses jogadores evoluírem bem com esse treinamento, Brighton vai começar a disputar com o Big Six de frente. E aqui é o maior ponto desse vídeo, cara. O Brighton tá mais perto do Big Six do que o West Ham, do Aston Villa, do que um monte de time. Isso é assustador. Porque, entenda bem, se Fabian Hüsler, até o meio da temporada, começar a jogar muito mal, o Brighton pode simplesmente se livrar dele e trazer um novo treinador. Só que aí deve estar na cabeça de vocês, pô, mas ninguém vai aceitar treinar o Brighton. Vai, agora vai. Se eu sei que esse elenco é maravilhoso, imagine um treinador profissional que sabe muito mais de futebol do que eu. Imagine na cabeça dele, ele bater no olho nesse elenco, ele sabe que os caras são talentosos, eles vão conseguir atrair outro tipo de treinador que eles não atraíam no passado. E aqui eu cito um nome que parece ter a cara desse projeto do Brighton, parece ter o jeito.
Sebastian Hunes. Como eu queria ver um Brighton com esse elenco nas mãos de Sebastian Hunes. Talvez o Brighton termine tudo isso aqui com a Europa League, com um título histórico de Premier League. Pensar nisso é uma doideira, cara. Um time que não tem história. Mas o projeto bem construído e aquilo que eu venho pregando aqui nesse canal desde o início faz toda a diferença. Vocês estão notando que aquilo que eu coloco nos vídeos desde que eu comecei esse canal, a mensagem que eu passo aqui foi provada com Brighton, cara. Provada que é possível o que eu tava falando. Provada que é possível você gastar menos e fazer mais que os outros. Você ser inteligente, de você pegar as oportunidades. É uma coisa que eu sempre prego aqui no canal. Usem o Brighton como exemplo de vida pra vocês. Aceitem as oportunidades que vão vir. Enfim, cara, adorei fazer isso aqui e eu espero que você tenha gostado também. E se você gostou, você sabe o que fazer, né? Like e compartilhamento. Se você quiser também, se inscreve aí no canal. Se você quiser ter acompanhar, te ver comentários do dia a dia do futebol, das notícias de última hora, me siga nas redes sociais. Você me acha em @ddcorvo. Sim, 2 Ds e um corvo no final. Você me acha nessa hashtag aí, cara. Muito obrigado por me escutar até aqui e tchau.